boas-vindas a todos vocês a mais uma disciplina do curso de Graduação de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Renata Nobre, eu sou pedagoga, especialista em educação, mestre em educação e doutoranda em educação. Sou também advogada. Estarei com vocês auxiliando na compreensão da disciplina de Fundamentos e Metodologia das Ciências dos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa primeira aula, abordaremos a unidade 1 do caderno didático, os objetivos do ensino de ciências. Analisaremos também os enfoques do ensino de ciências nas suas diferentes concepções sobre o desenvolvimento do conhecimento científico. Quando falamos do ensino de ciências, trazemos à baila a importância dos professores terem um olhar diferenciado para suas aulas, na perspectiva de instigar o estudante a tecer relações teórico-práticas, levando-os às reflexões sobre a disciplina de ciências e o seu dia a dia, criando um espírito crítico e de análise das relações de pertinência, fazendo-os apreciar e valorizar o mundo natural, potencializados pela compreensão, mas sem abandonar o mistério, a curiosidade e o surpreendente. Assim, indagaremos acerca dos aspectos pedagógicos e metodológicos deste ensino, trazendo reflexões sobre o mesmo e a sua relação com o espaço geossocial, onde se localiza a escola e a comunidade escolar, na perspectiva de resgatar as relações de vivências práticas e teóricas, trazendo a realidade para dentro da sala de aula. Isso porque precisamos de um ensino de ciências que não almeje tão somente a formação de futuros cientistas, mas que seja capaz de fornecer subsídios para que os alunos sejam capazes de compreender e discutir os significados dos assuntos científicos e aplicá-los em seu entendimento de mundo. Esse é o novo perfil que a sociedade vem cobrando das unidades de ensino no tocante à formação do estudante, qual seja aquele que consegue desenvolver competências, habilidades de inter-relação do aprendizado com seu cotidiano, operando atitudes de cidadania coletiva, de criatividade, de consciência crítica, de autonomia para a vida em sociedade. Então, aqui levantamos a discussão de hoje sobre os objetivos do ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Iremos fazer primeiramente um resgate bibliográfico dos trabalhos desenvolvidos não só no Brasil, nas duas últimas décadas, como também em outros países e que abordam o ensino de ciências nas séries iniciais, dando enfoque ao tema alfabetização científica. Então, o que vem a ser a alfabetização científica? Nós podemos dizer que a alfabetização científica, ela é, por vezes, uma atividade inerente ao desenvolvimento da criança, sendo sistematizada no espaço escolar, mas que deve transcender as suas dimensões para diversos espaços educativos não formais, mediados por diferentes recursos tecnológicos, com a utilização de uma linguagem impregnada em iniciativas didático-metodológicas, que poderão contribuir no processo de alfabetização científica, que precisa ser desenvolvida no educando, no âmbito da formação do ensino fundamental, na perspectiva de desenvolver nessa criança a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, podendo também ser entendida como um conjunto de práticas sociais. De acordo com Paulo Freire, a alfabetização científica, ela tem ganhado um espaço significativo nos estudos sobre o ensino de ciências. Isso porque é crescente nos últimos anos a preocupação em tornar esse assunto o eixo central no processo formativo do estudante. A ciência, ela é uma linguagem e, por ser uma linguagem, ela defende ser alfabetizada cientificamente. Ou seja, é preciso saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele que é incapaz de fazer uma leitura do universo. Então, dessa forma, o professor ele deverá criar subsídios para que o aluno seja alfabetizado cientificamente. A alfabetização científica proporciona à criança a compreensão do meio em que está inserida, sobretudo da natureza.
Então, quando abordamos a temática do ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, verificamos que ainda é uma abordagem pouco explorada e que no Brasil vem sendo desenvolvida em trabalhos na área de ensino e pesquisa e ensino de ciências. Fazendo um levantamento inicial dessa temática que estamos estudando, é possível evidenciar uma produção, digamos que acumulada desde o início dos anos de 1980, destacando trabalhos que podem ser classificados em dois grandes eixos, segundo aspectos que privilegiam no seu enfoque do tema, sendo eles: um eixo cujo objeto de estudo se dirige à formação de professores, que é a formação inicial e continuada, E o outro eixo tem como enfoque o que poderíamos denominar de materiais e métodos de ensino de ciências, destinado às séries iniciais. Falando do primeiro eixo, qual seja da formação de professores, é possível afirmar que essa temática ela tem uma trajetória percorrida ao longo das últimas décadas, tanto no que se refere à pesquisa, como através de propostas de intervenção, exatamente pelos decorrentes enfrentamentos de problemas relativos às especificidades do ensino de ciências nas séries iniciais, por docentes cujo perfil de formação e atuação é bem caracterizado e definido. No que se refere ao segundo eixo, é válido registrar que muitos trabalhos vinculados a essa temática acabam por ver se articulando com aqueles do eixo de formação de professores através de distintos níveis de aproximação. Voltando à temática da alfabetização científica, nós temos que tecer ainda alguns apontamentos importantes para a compreensão da sua conceituação. E, nesse sentido, nós vamos apresentar uma conceituação da expressão na visão de Shen. 1975, ele tece o seguinte comentário: pode abranger muitas coisas a alfabetização científica, desde saber como preparar uma refeição nutritiva até saber apreciar as leis da física. Ou seja, faz necessário, para Shen, desmistificar o conhecimento científico para que o leigo consiga compreender o seu real significado. Shen distingue 3 noções de alfabetização científica. E essa distinção tem como caracteres não só os objetivos, como também o seu formato e os meios de disseminação, sendo então nomeados a alfabetização científica prática, a cívica e a cultural. Então, para explicarmos o que seria a alfabetização científica prática, nós vamos partir do pressuposto de que grande parte da população vive em profunda pobreza e com pouco conhecimento de ciências. Então, poderíamos dizer que essa alfabetização científica prática, ela seria aquela que superaria essa situação especificada, tornaria o indivíduo apto a resolver de forma imediata situações básicas que afetam a sua vida, melhorando, por vezes, o seu padrão de vida. Então, aqui nós vislumbramos uma alfabetização que proporciona um conhecimento científico e técnico que poderá ser utilizado imediatamente. É possível visualizar que essa alfabetização científica prática, ela implica numa autoformação, de que possa resultar uma postura interferente imediata do homem sobre o contexto que ele vive. Então, vocês precisam compreender que a alfabetização científica prática, ela está relacionada com as necessidades mais básicas do ser humano, como alimentação, saúde, habitação, ou seja, a pessoa com conhecimentos mínimos, ela pode tomar decisões de forma consciente, pode mudar hábitos exatamente por ter algum conhecimento sobre o assunto. Ela pode preservar e exigir condições dignas para a sua vida. Assim é possível dizer que essa alfabetização científica prática, ela deveria estar disposta a todos, considerando ser básica e necessária para toda a sociedade. É exatamente nesse sentido que o ensino de ciências ele poderia ter seu papel, que inicialmente independeria da criança saber ler e escrever, apresentando um espectro muito mais amplo, incluindo abordagem de temas, tais como agricultura, indústria, alimentação e principalmente sobre a melhoria das condições de vida do ser humano, ao mesmo tempo em que auxiliaria na apropriação do código escrito. Aqui, nós podemos verificar essa correlação do ensino de ciências com as vivências práticas do cotidiano, levando o estudante a compreender e poder interferir
no seu dia a dia, ou seja, ser alfabetizado cientificamente, está relacionada ao ato de conhecer para além do que meramente relaciona-se aos conteúdos de ciência. Está relacionado ao saber como esse conteúdo foi e é produzido e qual a implicação deste para a vida. Agora nós vamos explicar sobre a alfabetização científica cívica, sendo que a torna o cidadão mais atento para a ciência e seus problemas, de modo que ele e seus representantes possam tomar decisões mais bem informadas, ou seja, nós teremos aqui um cidadão consciente do seu entorno. Essa alfabetização, ela torna o cidadão mais informado sobre a ciência e as questões relacionadas a ela, tanto que ele e seus representantes possam trazer seu senso comum para apreciá-lo e, dessa forma, participar mais intensamente no processo democrático de uma sociedade crescentemente tecnológica. Shen, 1975, 266, a página que ele fala exatamente essa questão. Destaca-se que a aquisição de um nível funcional de alfabetização científica cívica será um esforço mais demorado do que o da alfabetização científica prática. Teremos ainda, e por último, a alfabetização científica cultural, que por vezes ela engloba um nível de elaboração cognitiva e intelectual. Essa alfabetização ela é buscada por pequena parte da população que deseja conhecer sobre a ciência de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada. Então nós podemos dizer que é o caso de profissionais não pertencentes à área científica que passam a interessar-se por um dado assunto, por exemplo, engenharia genética. E então começam a ler, pensar, assinar revista específica para aprimorar seu conhecimento sobre essa temática. Aqui vislumbramos uma pequena parcela de pessoas que começam a buscar conhecimentos novos, objetivando ampliar esse leque de conhecimento cultural. Para que esse número se torne considerável, faz-se necessário que os meios de comunicação circulem livremente pelas escolas, colocando os alunos em contato com essas informações, instigando a curiosidade pelo novo e, principalmente, utilizando-os como material pedagógico, levando também o corpo docente a um desafio de adequação e utilização crítica dessas informações. É possível dizer que essa alfabetização científica cultural ela é motivada por um desejo de saber algo sobre ciência, como uma realização humana fundamental. Então ela é para a ciência o que a apreciação da música é para o músico. Ela não resolve nenhum problema prático diretamente, mas ela ajuda a abrir caminhos para a ampliação das culturas científicas e humanísticas. Para fins de registro, é possível também dizer que essa alfabetização científica cultural ela pode exercer uma influência significativa sobre as opiniões atuais e futuras dos líderes comunitários, que, por sua vez, poderão sistematizar esses conhecimentos com os demais membros da comunidade. Então, por outro lado, a alfabetização científica cívica, ela poderá contribuir para minimizar a grande quantidade de superstições e crenças que permeiam a sociedade. Depreende-se, pois, que a alfabetização científica, na perspectiva que está sendo apresentada, ela não objetiva treinar futuros cientistas, ainda que para isso ela possa contribuir. Ela objetiva, sim, que os assuntos científicos eles sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, compreendendo seu significado, ampliando para o entendimento do mundo. Aumentar o nível de entendimento público da ciência é hoje, sim, uma grande necessidade. Não só como um prazer intelectual, mas também como uma necessidade de sobrevivência do próprio homem. É uma necessidade cultural ampliar o universo de conhecimento científico, tendo em vista que hoje se convive mais com a ciência, a tecnologia e os seus artefatos. Então, eu apresento para vocês alguns questionamentos. Na ótica citada, esses questionamentos basilares para pensarmos ciências de forma a atender às expectativas de formação do processo de ensino do aluno do século XXI, sendo eles: por que ensinar? Como ensinar? Para iniciarmos essa discussão, trazemos à lume os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que apresentam os objetivos do ensino de ciências no ensino fundamental, para que o aluno desenvolva competências que lhes permitem compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão.
utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica. Então, nós vamos utilizar como referência os PCNs exatamente porque esse instrumento, ele vem garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais e com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício básico de cidadania. Os objetivos do ensino de ciências, eles podem ser organizados de forma que os alunos alcancem as seguintes capacidades. Então, nós vamos passar a leitura de 8 itens. O primeiro item, eles estão no caderno didático. Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformação do mundo em que vive. Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condição de vida no mundo de hoje e a sua evolução histórica. O terceiro item, formular questões, diagnosticar, propor soluções para problemas reais a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar. O quarto item, saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, à matéria, à transformação, ao espaço, ao tempo, ao sistema, ao equilíbrio e à própria vida. O quinto item, saber combinar leituras, observações, experimentações, registros. Isso para quê? Para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. O sexto item, valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de uma ação crítica, cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. O sétimo item, compreender a saúde como um bem individual e comum, que deve ser promovido pela ação coletiva. E o oitavo e último item, compreender a tecnologia como um meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e do homem. Para cada objetivo que acabamos de elencar, tem-se uma competência a ser desenvolvida. E é nesse contexto de formação que o professor tem um papel essencial no tocante à escolha dos conteúdos a serem ministrados em sala de aula, exatamente para atender às habilidades e atitudes que precisam ser desenvolvidas nos estudantes. Assim sendo, o perfil do professor de ciências e suas escolhas estarão diretamente relacionadas às competências de sociedade, de homem e de educação, que povoam a subjetividade presente na vida desse docente, bem como sua formação política, cultural e social. Então, tomando como base os parâmetros curriculares nacionais, faz-se necessário, portanto, o estabelecimento de critérios. Esses critérios eles são usados para a seleção dos conteúdos de ensino de ciências, sendo eles: os conteúdos eles devem constituir-se em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar efetivamente nos conhecimentos. Ou seja, o docente ele tem uma certa liberdade de escolha do conteúdo, mas ele deve se limitar ao nível de desenvolvimento intelectual do estudante. Os conteúdos, eles devem favorecer a construção de uma visão de mundo que se apresenta como um todo, formado por elementos interrelacionados, entre os quais destacamos o homem, que é o agente de transformação. Então, o ensino de ciências ele deve relacionar fenômenos naturais e objetos de tecnologia, possibilitando essa percepção de um mundo permanentemente reelaborado, estabelecendo-se relações entre o conhecido e o desconhecido, entre as partes e o todo. Aqui nós vamos ter um estudante que é capaz de enxergar esse movimento de construção, de reconstrução, de inter-relação do homem e do meio. Os conteúdos mediados pela tecnologia, eles superam interpretações ingênuas sobre a realidade. Os temas transversais, eles apontam conteúdos particularmente apropriados para essa superação. É, na verdade, o ir além e o possibilitar superar esses limites. BISO
em seus estudos, em 2007, ele fala o seguinte: quanto à adequação dos conteúdos de ciência, é importante compreender que o estudo ele deve ir para além dos fatores de memorização, pois eles devem o quê? Proporcionar essa real compreensão da temática estudada, trazendo-as para a realidade e cotidiano do aluno. Assim, nós vamos ter uma aprendizagem significativa, onde o conteúdo a ser ensinado, ele será potencialmente revelador, e o estudante ele estará disposto a relacionar esse material, o conteúdo novo, de maneira consistente e não arbitrária. A aprendizagem significativa, ela é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, ou seja, não literal e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Em outras palavras, os conhecimentos novos, que se adquirem, eles relacionam-se com conhecimentos prévios que o aluno possui. Sendo assim, fica o desafio para que o professor e o aluno encontrem conteúdos que permitem uma exploração, digamos que inteligente das ciências e dos fenômenos estudados. E assim a criança, ela deverá ser vista como um aprendiz inteligente, capaz de entender e criticar o conhecimento científico dentro das características próprias da idade, tecendo relações de pertinência do que está sendo estudado com as situações normais do seu cotidiano. Ainda procurando justificar o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, nós vamos recorrer a alguns estudos teóricos realizados pela pedagogia, estabelecendo um diálogo, digamos, mais aproximado da prática docente e ratificando o pensamento de Biso, quando ele afirma que proporcionar aos professores elementos teóricos sobre a prática é um verdadeiro exercício dialógico e, consequentemente, de cidadania. Então, o ponto principal é o de reconhecer a real possibilidade de entender o conhecimento científico e a sua importância na formação dos nossos alunos. Esse é o real desafio. Ensinar ciência no mundo contemporâneo deve ser uma das prioridades de todas as escolas, principalmente das escolas públicas, pois o ensino de ciências, ele não serve apenas para a população ter um acesso a conhecimento científico e tecnológico, mas ele deve despertar vocações, dar plena realização ao ser humano e para a sua integração social. E para isso fica o grande desafio, da formação de professor, que ela precisa compreender, essa lógica do ensino, nessa perspectiva de ser o mediador, aquele que desperta na criança a curiosidade pelo novo, a autonomia pela pesquisa, por fazer a pesquisa de ciências, a necessidade de desenvolver nessa criança essa vontade de refletir sobre o mundo ao seu redor. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma citação para vocês aqui de um documento da Unesco de 2005, intitulado Ensino de Ciências, o Futuro em Risco. O futuro em risco. Ele aborda que o ensino de ciências deve investir para construir uma população cientificamente preparada para receber de volta a cidadania e produtividade. Que melhora, Essa produtividade ela vai melhorar a condição de vida das pessoas em todo o contexto. A ciência ela vai interferir diretamente sobre quem sou, sobre aquilo que faço, ou seja, saber ciência é uma atitude, uma ação humana. É uma atuação humana sobre o mundo. Partindo do princípio do entendimento da ciência e da possibilidade de aprendizado que acarreta o saber ciência. Carvalho e Saceron, 2011, fazem uma citação. Eles sugerem que o ensino de ciências seja entendido como uma alfabetização científica. Isso por quê? Porque favorece um processo de enculturação científica. As autoras acima, que eu acabei de falar, elas demonstram que o conhecer ciência é apropriar-se do conhecimento científico no processo educativo. Então, esse processo educativo, ele vai propiciar aos estudantes a introdução em uma cultura que ainda não era conhecida e entendida, no caso, a cultura científica. Para conhecer e desenvolver a disciplina de ciências nessa perspectiva, o professor, antes de escolher um livro didático, ele deve analisar de forma detalhada os objetivos para avaliar quais são os critérios relevantes para o ensino de ciência. O que falta ou não, e o que é mais condizente com a realidade daqueles alunos que ele está lecionando.
Então, o docente ele também deverá considerar e valorizar os conhecimentos prévios do aluno. Isso é importante. O docente deve valorizar o conhecimento prévio do aluno, as suas experiências vividas ao longo da vida, os ensinamentos passados pelos avós, os quais, consequentemente, acabam reproduzindo nas aulas e, assim, juntamente com o conhecimento científico. Elas vão tornar a aula e a disciplina muito mais prazerosa, significante, e eles se sentirão como contribuidores para o andamento e o ensino das aulas ministradas pelo professor. Isso porque conseguirão o quê? Visualizar o que está sendo aprendido em sala de aula. Eles vão utilizar das suas vivências como um parâmetro para essas análises. E por que se faz importante frisar isso? Porque na escola, grande parte dos professores trabalha a ciência como conhecimento à parte, fora da realidade dos alunos, imprimindo a ideia de uma ciência acabada, formatada, cujo objeto não é o desenvolvimento do conhecimento. Mas o ensino de ciências, ele tem por si só uma responsabilidade na formação pessoal da criança, proporcionando-lhe processos de maturação do seu conhecimento à medida que essa criança vai associando conteúdos, né, da escola e a sua própria vivência. Então, no entanto, acredito que para efetivar o ensino de ciências nos anos iniciais, no caso nosso do ensino fundamental, propiciar de forma esse entendimento, conhecer as amostras, né, que a criança do saber ciência, é imprescindível que essa criança saiba tomar decisões. E os professores eles precisam desenvolver uma sólida formação teórico-conceitual e metodológica para alcançar esse objetivo. Então, é importante registrar que a relevância da temática do ensino de ciências naturais em todos os níveis de escolaridade tem sido objeto de discussão em diversos trabalhos desenvolvidos no contexto brasileiro, inclusive em programas de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Embora haja uma convergência de opiniões quanto à necessidade do ensino de ciências, o qual já é presente no currículo, e planejamentos escolares também, ainda hoje a formação científica oferecida nas primeiras séries, ela é insuficiente, se considerarmos como um dos seus principais objetivos a compreensão da criança no mundo em que a cerca. Logo, o ensino de ciências ele deveria promover essa alfabetização científica já nas séries iniciais, conforme falado anteriormente, de modo a levar o educando à reflexão, à correlação sobre o conhecimento científico, na perspectiva de realizar leituras do seu entorno social, desenvolvendo capacidades, habilidades, orientando para a vida em sociedade. No slide nós temos aí uma figura representando o ensino memorístico, e na outra figura, em contrapartida, o ensino problematizador. Para vocês, o ensino de ciências, ele tem que ser um ensino memorístico ou um ensino problematizador, fazendo com que a criança pense, questione. Para tanto, o ensino de ciência, ele deve sim se contrapor ao velho ensino baseado em memórias decorativas, acríticas, a histórica, praticado, infelizmente, na grande maioria das escolas, né, em contrapartida ao ensino problematizador e instigador. Nós vivemos em uma sociedade que requer o ser humano pensando, crítico, autônomo, que participe ativamente do coletivo, num cenário de desafio, que a instigue a pesquisar, tecer relações, usar seu conhecimento como parâmetro de análise dos fatos ao seu redor. Então, é exatamente nessa perspectiva que é possível afirmar que todos os indivíduos eles devem receber uma formação mínima em ciências naturais, para a sua formação cultural, né? Uma vez que o conhecimento científico ele é parte constituinte da cultura construída pela humanidade. Então, sendo assim, a formação do professor, ela configura-se como um elemento de fundamental importância, considerando que suas concepções sobre a educação e sobre a ciência vai implicar diretamente na sua aula. E dessa forma, a compreensão da dinâmica que se estabelece na formação docente, em especial para as séries iniciais, ela é de grande relevância, se desejarmos entender melhor alguns problemas encontrados hoje no ensino de ciências, né, praticado nesse nível de ensino. Então, nesse sentido,
É pertinente lembrar que a sociedade ela se encontra em constante mudança. O que era tido como um certo ontem, hoje ele é questionável. Daí vê-se a necessidade de que o professor, que é um mediador do processo de ensino, ele esteja também acompanhando essas mudanças no cenário que o cerca, de forma a fazer a ciência uma disciplina que vai instigar a curiosidade no estudante, que vai fazer questionar sobre as situações que o leve às dúvidas. Por isso que é importante se ter um ensino problematizador no cenário de ciências e não um ensino memorístico. Então eu vou trazer para vocês algumas reflexões. Como fazer isso no cenário de aula se o problema do ensino de ciências estiver focalizado na formação do professor? O que essa formação carece para impulsionar o docente a sair de sua zona de conforto, romper suas raízes cristalizadas, de enxergar a ciência como um fato certo e imutável? O professor ele precisa de uma formação constante? Por quê? Eu quero que vocês pensem aí. Para solucionar esse questionamento, far-se-á necessário desenvolver propostas para a formação docente, digamos que mais adequadas. Na verdade, são mais adequadas sim, valorizando a experimentação, produzindo materiais didáticos alternativos à esfera comercial, na perspectiva de se defender o ensino com base na história da ciência, analisando as questões de linguagem no ensino de ciência e questionando perspectivas epistemológicas, empírico-positivistas, para que os professores desenvolvam com o corpo docente conhecimentos realmente efetivos. Na verdade, corpo discente, né? São os alunos, no sentido de poderem ser utilizados como conhecimento em sua vida e, portanto, que sirvam para proporcionar decisões concisas. Esses docentes, eles necessitam ter conhecimento sobre a epistemologia atrelada à prática pedagógica para o ensino de ciência. Vez que, conhecendo a área, ele poderá, o professor, né, compreender como, por quê, de que forma, quais os conteúdos trabalhar naquele contexto e o contexto, conhecer o contexto, para que aquele contexto, a partir não só do contexto, mas também da demanda que o aluno traz para a sala de aula. Nesse contexto, o desafio ele é compreender que a mediação pedagógica do conhecimento, ela implica considerar que as finalidades sociais da escolarização não são determinadas pela lógica do conhecimento científico de referência e promover no espaço escolar estudos que sigam a abordagem mais sociológica do currículo de ciências, sobretudo oferecendo à criança uma aprendizagem significativa. Outro apontamento importante, que ele é trazido, né, por diversos autores que tratam dessa temática, formação docente, é a percepção de que ele, o professor, ele deve atuar como um profissional constante, em constante formação. Então nós vamos trazer aqui a discussão de Paulo Freire. Paulo Freire ele ratifica em suas obras que nós somos seres inacabados. E por isso ensinamos, aprendemos e se não percebemos os outros e a nós mesmos como inacabados, logo não ensinamos e tampouco nós aprendemos. Então esse conceito de inacabamento, ele deve ser uma constância no cotidiano da docência, no cotidiano do professor, para que ele possa entender sua necessidade de aprender constantemente. Sejamos coerentes ao concluir que para ensinar, no sentido amplo da palavra, é necessário entender-se e entender o outro como um ser eternamente inacabado. Então, o cerne desse processo está na formação docente. Se nós, professores, entendermos que somos seres inacabados, nós vamos perceber a importância da continuação da formação como um processo de aprimoramento dos conhecimentos antigos e o reconhecimento do que é novo, objetivando a melhoria, né, da prática docente. Assim, a prática dos professores, ela precisará também ser compreendida como uma forma de ligação do conhecimento científico com a vida cotidiana. Ou seja, vinculada ao conhecimento científico com as vivências, os saberes tácitos, né, dos alunos. Importa-nos entender como trabalhar para poder desenvolver um ensino realmente significativo.
E esse ensino significativo ele tem que ser capaz de tornar o aluno participante e com entendimentos realmente valiosos no que diz respeito ao entendimento amplo do ensino de ciências. Portanto, a alfabetização científica no ensino de ciências nas séries iniciais, ela é compreendida como um processo que adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar seu universo de conhecimento, sua cultura e, inclusive, atuar como cidadão na sociedade na qual ele está inserida. Assim, será preciso assentar-se em pressupostos que parte das atividades problematizadoras, cuja temática relacionam-se diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para as ciências e seus produtos como elemento presente em nosso dia a dia. Portanto, apresenta uma estreita relação, com a nossa vida. Por isso, o importante papel do professor para conduzir o seu trabalho nessa linha problematizadora de aprendizado. Nesse sentido, eu trago outros questionamentos. Eu falei tanto de cenário problematizador, mas como realizar atividades problematizadoras em sala de aula? Você, futuro pedagogo, como você faria para orientar seus professores em atividades dessa natureza? Eu peço que vocês se reúnam em duplas e registrem no seu caderno uma possibilidade problematizadora em sala de aula. Quando falamos de atividade problematizadora, com essa atividade que eu deixei agora para vocês fazerem em sala de aula, nós podemos pensar em situações práticas do dia a dia. Situações essas vivenciadas pelos alunos que desenvolveriam caminhos através da pesquisa para interrelacionar com os temas dos estudos em sala de aula. Assim, o docente ele estaria avaliando os conhecimentos prévios dos alunos, levando o conhecimento a situações fáticas, presentes no cotidiano, e despertando no estudante a curiosidade, a análise, o senso de comparação, a observação dos fatos. Essas possibilidades, elas poderiam ser, sim, permeadas, por exemplo, pela metodologia ativa de aprendizagem, a tendência hoje no cenário educacional. Essas metodologias, por exemplo, elas estimulam a aprendizagem, a participação do aluno em sala de aula, fazendo com que ele utilize todas as suas dimensões, sensório-motor, afetivo, emocional, mental, cognitiva. Além disso, o aluno ele tem a liberdade de escolha nas atividades propostas, mantendo uma postura ativa diante do seu aprendizado, sendo desafiado. Ele vai ser desafiado através de problemas que vai permitir pesquisar para descobrir uma solução. Então, de uma forma que esteja de acordo com a realidade. Então, baseando-se nessas inovações do ensino, digamos assim, a aplicação de metodologias ativas no ensino de ciência é de suma importância, pois o professor ele poderá inserir o aluno no contexto apresentado em aula, fazendo explorar sua criatividade, sua capacidade de formar opiniões, de esclarecer dúvidas. Além disso, ela vai permitir buscar novos conhecimentos, trabalhar em grupo, desenvolver a autonomia que ele precisa desenvolver. A ciência não está somente em sala de aula durante as atividades letivas. O estudante ele precisa compreender que a ciência está para além dos ensinamentos em sala de aula. E para isso, a prática do professor do ensino de ciência, que é o nosso foco, ela precisará romper com o que historicamente tem sido desenvolvido na escolarização básica, que é essa questão de transmissão de conteúdo, tratando o aluno como um mero receptor de informações processadas. Essa visão deturpada do ensino, ela tem que deixar de existir. O estudante, ele adentra as práticas letivas com conhecimento de vida. Esse conhecimento de vida, ele deve ser observado. Deve ser aproveitado em prol de um conhecimento maior, consolidando o científico. Então, é necessário, a partir do conhecimento, do senso comum, ampliar o conhecimento na área da ciência, objetivando o quê? O conhecimento mais conciso, para assim as crianças poderem se desenvolver como cidadãos capazes de se posicionar em decisões que competem às suas vidas privadas e em sociedade. É um desafio? Certamente, e que poderá ser amenizado e até mesmo resolvido, entre aspas, quando o docente ele compreender que o ensinamento vai além da sala de aula e que ele, como mediador do processo, ele é mediador do processo de ensino.
Ele precisará estar em constante formação, saindo de suas práticas cristalizadas de ensino, se permitindo aperfeiçoar e efetivar um ensino eficaz, que realmente produza significados e mudanças no cidadão. Por fim, é possível dizer que há uma grande responsabilidade do professor dos anos iniciais com a construção de situações que permitam à criança a aproximação e essa introdução aos conhecimentos científicos, e atentando, inclusive, para as necessidades de favorecer, ao longo do ciclo de alfabetização, condições pedagógicas que promovam a consolidação de conhecimentos acerca da ciência. Eu espero que tenham compreendido essa temática, que, assim como as outras, traz toda uma discussão pertinente sobre os fundamentos e metodologias das ciências, que deve ser repensado para a efetivação de uma aprendizagem. Obrigada a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.